Esqueci de tomar meu remédio para pressão. Está me dando. Muita calma nessa hora. Aquele dia, sexta-feira, eu tinha tomado, tá dopado, tá apresentando. Na hora da raiva, eu não consegui nem chorar, chorei só depois. Eu vou abrir aqui tela cheia já, pode ser? Pode. Tô bonito na foto? Tá. Vamos ver se não vai travar. Graças a Deus, não. Pode iniciar. Então, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes pelo YouTube. Quero cumprimentar a nossa banca, a professora Adriele, professora Mariana, professor Francisco, que está dando total apoio para nós, agradeço desde já. Quero cumprimentar o nosso acadêmico Maicon. Maicon, a partir de agora você tem de 20 a 30 minutos para realizar a sua apresentação. Beleza, obrigado, prof. Então, bom dia a todos que estão presentes nessa transmissão. Quero cumprimentar primeiramente a minha orientadora, a professora Regiane. Quero cumprimentar a banca presente, a professora Mariana, a professora Adriele. Agradeço desde já por terem aceitado o convite para fazer parte dessa banca. Meu nome é Maicon Vinícius Bos de Andrade, sou acadêmico do 9º período do curso de Agronomia da Universidade Mater Dei. Hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho final de graduação, intitulado como Qualidade Fisiológica de Sementes de Feijão e Milho, tratadas com terra de atomácea e submetidas ao ataque de pragas. Então, devido à produção de sementes ter aumentado com o passar dos anos, tanto no Brasil quanto em vários outros países, o armazenamento dessas sementes se torna necessário, devido ao volume que está sendo produzido, então, com o passar dos anos. E com isso, o controle das pragas de armazenamento também se torna necessário, pois são um dos fatores que afetam de forma significativa na qualidade fisiológica das sementes. Com relação às condições das unidades armazenadoras, também é outro fator que influencia na infestação dessas pragas, também influencia que elas criem resistências durante o armazenamento ali, estando presentes no armazenamento dessas sementes, e com isso irão afetar a qualidade fisiológica das sementes. Esses insetos pragas, então, eles são um dos principais fatores que afetam a qualidade fisiológica das sementes durante o armazenamento, muitas vezes até no campo, e trazem perdas quantitativas e principalmente qualitativas. Essas perdas, então, elas podem afetar uma porcentagem do lote das sementes e, em muitos casos, podendo afetar um lote inteiro das sementes que estão armazenadas. Eu cito ali, então, a terra de atomácea, um produto natural que é utilizado no controle dessas pragas durante o armazenamento. É um produto bem eficiente e que não tem influência negativa sobre a qualidade fisiológica das sementes. Vai fazer o controle necessário das pragas e vai manter a qualidade dessas sementes durante o armazenamento. Então, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica das sementes de milho e feijão após serem submetidas a diferentes doses de terra de atomácea e submetidas a diferentes níveis de infestação por carunchos. Então, aqui temos a cultura do feijão, uma das culturas utilizadas no nosso trabalho. O feijão ele tem o nome científico Phaseolus vulgaris, ele pertence à família Fabaceae. O feijão ele é acredito eu, que um dos alimentos mais consumidos pela população brasileira, apesar de ser um alimento bem característico do brasileiro, se destaca como uma boa fonte de proteína também. Então, devido a esse grande consumo, a sua grande produtividade, com relação à produtividade, digamos, do país, a região sul, os 3 estados do sul, eles são responsáveis por quase 50% da produtividade, mais especificamente em torno de 45%, 46% da produtividade total, a região sul é responsável. E da região sul, o nosso estado do Paraná, ele se destaca como o maior produtor. Então, como eu falei antes, devido a esse volume de produção, se torna necessário o armazenamento, que ali está sujeita
a infestação por pragas que vão afetar a qualidade fisiológica das sementes. Aqui temos, então, o caruncho do feijão, nome científico Zabrodes subfasciatus. O caruncho do feijão ele se destaca como uma das principais pragas de armazenamento do feijão. O ataque dessa praga vai causar uma perda da qualidade nutricional da semente, vai causar perda de peso, vai diminuir o poder germinativo dessa semente. Então, tudo isso, através desses danos causados, ele vai afetar diretamente a qualidade fisiológica da semente, né? Como eu falei antes, causando perdas de produtos aí bem significativas, né, durante o armazenamento. Aqui temos a cultura do milho, outra cultura utilizada no nosso trabalho. O milho tem o nome científico Zea mais, pertence à família Poaceae. O milho, então, ele se destaca por ser uma cultura de fácil adaptação. É uma cultura aqui que está sendo cultivada no Brasil e também em vários outros países, né? Se destacando, então, os maiores produtores dos Estados Unidos, o próprio Brasil, China, Índia. E o milho ele tem uma característica que tem uma capacidade de armazenamento maior. Com relação às outras culturas, ele pode ser armazenado por um maior período de tempo. Então, as sementes de milho elas são destinadas tanto para a produção de grãos e também para o consumo animal, consumo humano, devido à sua qualidade nutricional. Aqui temos o gorgulho do milho, nome científico Cytophilus Zea mais. O gorgulho do milho ele também se destaca, então, como uma das principais pragas de armazenamento do milho. O gorgulho do milho ele tem um potencial biótico que permite que ele ataque o milho tanto no campo quanto durante o armazenamento. O ataque desse gorgulho também vai diminuir o poder germinativo das sementes, vai afetar na questão do peso das sementes, na qualidade nutricional. Tudo isso vai acabar reduzindo o valor comercial, né? Consequentemente, vai ocasionar perdas de produtos bem significativas, tanto quantitativas quanto qualitativas. Então, com relação aos métodos de controle utilizados, né, no controle desses carunchos, tanto no campo quanto nas unidades armazenadoras, se destaca a utilização dos produtos químicos, né, os produtos aí que, principalmente pela facilidade de aplicação, a questão do tempo, não demanda de muito tempo para aplicar. Então, a utilização desses produtos químicos se destaca como um dos principais fatores aí nos métodos. Porém, de acordo com o excesso de uso desses produtos químicos, ele pode angariar vários problemas, como a criação de resistência das pragas, a utilização desses produtos com excesso vai acabar deixando resíduos nas sementes, e tudo isso vai afetar de forma significativa na qualidade fisiológica das sementes. As pragas, criando maior resistência, elas vão se multiplicar muito mais fácil, elas vão atacar as sementes muito mais, né, num maior número de insetos ali durante o armazenamento. Então, vai ter um consumo maior dessas sementes e, consequentemente, então vai comprometer uma grande porcentagem das sementes e também da qualidade fisiológica delas. A limpeza das unidades armazenadoras é um dos fatores que deveriam ser bem relevantes, né? No caso, é um fator bem relevante e que deveria ser feito. Porém, dificilmente é realizado pela questão da mão de obra, da demanda de tempo que exige. Mas o certo seria retirar todo e qualquer tipo de sujeira que fica, né? Vamos supor, quando você tira um lote de semente, vai ficar poeira, vai ficar restos de semente, e o certo seria retirar todas essas sujeiras que ficam e incinerar elas, para eliminar 100%. Fazendo isso também nos corredores, nas moedas, né, na unidade armazenadora ali por completo. Tudo isso vai evitar que as pragas de armazenamento, talvez que estão ali, que elas se multipliquem, que criem cada vez mais resistência, afetando então a qualidade fisiológica das sementes dos próximos lotes que serão armazenados. Novamente, eu cito a utilização da terra de automácia, podendo ser utilizada como um controle preventivo, né? Após fazer a limpeza, ela pode ser utilizada ali como um controle preventivo antes de colocar as sementes ali para armazenamento. Então, a terra de automácia, ela é um resíduo silicoso fossilizado proveniente de plantas aquáticas unicelulares.
Essas plantas aquáticas unicelulares são as algas, que são encontradas tanto na água doce quanto na água salgada. Então, a terra de atomácia, ela é recomendada por ser um produto natural. Como eu falei antes, o produto químico, então, ele vai acabar trazendo influenciando em alguns fatores, né, na criação da resistência, deixando resíduos nas sementes, e a terra de atomácia, por ser um produto não tóxico, ela evita essas ocasiões, tanto da criação de resistência desses insetos e também a deixada de resíduos. É um produto que não vai interferir na qualidade das sementes, tanto é que nos Estados Unidos ele já é um produto considerado reconhecido, né, como uma fonte bem segura na questão do armazenamento ali, porque também na hora do consumo ele não tem influências lá, né, por não deixar resíduos ali, não deixando as sementes, vamos supor, infectadas, né, tanto pela questão dos resíduos e tanto pelas pragas. Hoje em dia já tem produtos comerciais à base de terra de atomácia. Aqui, então, temos o Insecto e o Keeper. São dois produtos que são registrados como inseticida. Eles são comercializados, eles são recomendados, né, no uso ali do produtor. Isso vai permitir que o produtor mantenha as sementes livre do ataque dessas pragas ali, vai evitar uma grande porcentagem, e também vai manter a qualidade das sementes, né, por não afetar de forma negativa, influenciar de forma negativa na qualidade fisiológica das sementes. Hoje, quando a gente fala de produtividades elevadas, um dos fatores mais relevantes é a qualidade fisiológica das sementes. Isso vai permitir que o produtor tenha uma lavoura bem uniforme, com desenvolvimento, um desenvolvimento assim, esperado, que todo mundo quer. E também, na questão do armazenamento, você vai ter uma semente de boa qualidade ali, evitando, então, que seja infestada por esses carunchos. Então, devido a isso, né, os produtores eles estão cada vez exigindo mais por produtos de qualidade, e tudo isso são fatores que vão influenciar na qualidade fisiológica das sementes, né? A qualidade das sementes, temos, então, dentro da qualidade das sementes, a qualidade genética, ela está relacionada, então, com a pureza genética da semente. Isso vai permitir que você tenha uma lavoura mais uniforme, um desenvolvimento mais uniforme na sua lavoura, e tudo isso vai influenciar na eficiência da colheita, da produtividade. Temos também a qualidade física, que está relacionada com a pureza física da semente, vai permitir que tenha uma planta mais forte. Essa planta sendo mais forte, ela vai evitar que a lavoura seja infestada por plantas indesejáveis que vão estar ali para a disputa de espaço, de luz, de nutrientes, de água. Temos também a qualidade sanitária, que está relacionada, então, com a infestação dos carunchos ou a contaminação das sementes, né? Então, você tendo uma semente com uma qualidade sanitária boa, você vai ter uma boa qualidade fisiológica no geral, né? Seria um conjunto. E a qualidade fisiológica da semente, ela se dá, então, através de experimentos que são feitos nos laboratórios de análise, né? Então, de acordo com a porcentagem de germinação, nós vamos ter aí o resultado da qualidade fisiológica da semente, né? De acordo com isso. Materiais e métodos. Então, o experimento ele foi conduzido na Universidade Mater Dei, mais especificamente no Laboratório de Fitopatologia. Nós utilizamos, então, a cultivar de feijão BRS Esteio, da Embrapa, e a cultivar de milho AG 9025, da AgroSéries. Aqui no delineamento experimental, então, foi conduzido 2 experimentos bifatoriais, 4x3, onde o primeiro fator, onde o fator 1 são as diferentes doses de terra de atomácia, e o fator 2 são os diferentes níveis de infestação pelos carunchos. Esse experimento foi conduzido, então, para ambas as culturas. Então, aqui no primeiro experimento, nós utilizamos 250 gramas com 3 repetições, nós utilizamos 250 gramas de milho, AG 9025, em cada unidade experimental, sobre o caruncho Cytophyllus EA+. Então, obtemos o resultado do lote de semente utilizado no experimento, com 11,6% de umidade, 285 gramas no peso de 1.000 sementes,
25,25% de plântulas normais fortes, 42,25% de plântulas normais fracas, 26,75% de plântulas anormais e 5,75% de sementes não germinadas. No segundo experimento, nós utilizamos também, então, 3 repetições, utilizamos 300 gramas do milho BRST em cada unidade experimental, sobre o caruncho ali, zabróticos subfaciados. Obtendo, então, os resultados do lote de semente de feijão utilizado no experimento: 13,75% de umidade, 203,5 gramas no peso de 1.000 sementes, 26,5% de plântulas normais fortes, 39% de plântulas normais fracas, 26% de plântulas anormais e 8,5% de sementes não germinadas. A multiplicação dos carunchos. A multiplicação dos carunchos ela foi feita, então, nos baldes plásticos de 10 litros, onde nós colocamos, então, as sementes de milho e as de feijão. Essas sementes elas eram repostas com o passar dos dias para a alimentação dos carunchos. E como podemos ver nas imagens ilustrativas, esses carunchos eles acabam abrindo as galerias, eles vão depositar os ovos sobre a semente e vão abrir essas galerias para se alimentar. Esses carunchos eles possuem uma metamorfose completa, sendo a fase de ovo, larva, pupa e adulto, onde a fase de larva e pupa ele se desenvolve dentro da massa das sementes e, posteriormente, quando entram na fase adulta, eles vão acabar consumindo e se multiplicando sucessivamente, né, com o passar dos dias. O teste de germinação. Então, no teste de germinação, nós avaliamos a qualidade fisiológica das sementes, que foram submetidas, então, às diferentes doses de terra de atomácia para o controle e os diferentes níveis de infestação por caruncho. Foi realizado um teste de germinação para cada tratamento de ambas as culturas. Em cada teste, então, nós utilizamos 50 sementes, 2 papéis germitestes e água deionizada. Então, o teste ele foi feito de forma que as sementes fossem distribuídas no papel germiteste, distribuídas no papel germiteste, fazendo com que o espaçamento entre essas sementes fosse o mais uniforme possível para que todas elas tivessem as mesmas condições de desenvolvimento. A quantidade de água utilizada é equivalente a 2,5 vezes do peso dos papéis, então os 2 papéis germitestes foram pesados, secos, e a quantidade de água utilizada, então, ela é equivalente a 2,5 vezes do peso do papel. Os testes eles foram enrolados, então, como mostrado nessa primeira imagem, em forma de rocambole, e foram mantidos em BOD no período de 8 dias, a uma temperatura de 25 graus. Após esses 8 dias, os testes eles foram retirados da BOD, e como mostrado nessas imagens, temos a germinação das sementes. Cada semente ela foi separada de forma que não fosse danificada nenhum dos ramos ali, e das ramificações, né? E, posteriormente, então, foi feita a separação das plântulas, tanto do milho quanto do feijão. Então, nós tivemos as plântulas normais fortes, fracas, as plântulas anormais e as sementes não germinadas. No teste de umidade que foi realizado, nós utilizamos, então, a balança analítica. Utilizamos esses recipientes de metal, essas latinhas. Cada latinha tem uma tampa. Essas tampas elas foram identificadas, né, tanto na latinha e tanto na tampa, para ter suas respectivas tampas, né. Essas latinhas elas foram pesadas, vazias, e foi colocado, então, 25 gramas, tanto de feijão quanto de milho, em cada uma delas. Essas latinhas elas foram levadas para uma estufa, onde permaneceram por 24 horas, e a uma temperatura de 105 graus. Após essas 24 horas, elas foram retiradas, lembrando que elas foram colocadas abertas. Quando retiradas, elas são tampadas, para evitar que puxe a umidade do ar, né? Então, elas foram tampadas e, depois de esfriar, elas foram pesadas novamente, e assim, cada valor que deu ali do peso foi anotado, respectivo com cada repetição. Então, o peso de 1.000 sementes, nós também utilizamos aquela balança analítica. Foi utilizada uma placa de Petri para colocar as sementes dentro.
Então, foi utilizado 100 sementes de cada tratamento, de ambas as culturas também, foram pesadas de uma por uma e anotados os valores. E o peso de 1.000 sementes, ele se dá através dessa fórmula que está exposta no slide, né? Então, a gente pega o peso da amostra, multiplica por 1.000 e divide pelo número total de sementes de cada tratamento. Então, análise estatística. Os dados obtidos perante a análise foram submetidos a testes estatísticos de normalidade e homogeneidade, então aplicados a uma análise de variância, a nova. Os tratamentos foram comparados através do teste de Tuckey a um nível de 5% de probabilidade através do programa GENES. Resultados e discussão. Então, de acordo com as variáveis que foram analisadas, foi determinado que não houve uma interação entre os fatores, né? Tanto as doses de terra de atomácia e os níveis de infestação por caruncho. Então, por isso, cada fator foi analisado de forma independente. Mas, com relação ao milho, então, aqui, essas variáveis não se diferenciaram, tanto na infestação dos carunchos quanto nas doses de terra de atomácia, com exceção da porcentagem de plântulas anormais, aqui quando eu estou mostrando, na dose de 0,5, que como foi avaliado então no trabalho da Amanda Farias, ela avaliou então uma mortalidade de insetos maior no período de 10 dias, e isso então fez com que fosse menor o número de plântulas anormais, de forma que então a terra de atomácia nessa dosagem, ela teve uma maior influência no controle dos carunchos e protegendo, então, a qualidade fisiológica das sementes, permitindo que não fossem afetadas as sementes pelo ataque dos carunchos. Com a cultura do feijão, também avaliamos que não houve interação entre os dois fatores analisados, também eles foram analisados de forma independente e, nesse caso, também não se diferenciaram com relação aos fatores ali da dose de terra de atomácia e os diferentes níveis de infestação. Então, a terra de atomácia, ela permaneceu em contato com as sementes no período de 30 dias, independente da taxa de mortalidade ou dos níveis das doses que foram utilizadas de terra de atomácia, não influenciaram, né, nas variáveis ali que foram analisadas. Tudo isso, então, indica que o uso da terra de atomácia no controle das pragas de armazenamento não afeta a qualidade fisiológica de forma negativa, e isso ocorreu tanto na cultura do feijão quanto na cultura do milho. Então, em trabalho similar que foi utilizado, então, aí, numa comparação, eles também avaliaram a qualidade fisiológica da semente de feijão por um período de 34 dias, se eu não me engano. Eles utilizaram também diferentes doses de terra de atomácia e diferentes níveis de infestação. Eles foram níveis de infestação numa população de 20, 40 e 60 insetos. Eles também concluíram que o uso da terra de atomácia não influencia na qualidade fisiológica da semente, tanto que a função da terra de atomácia é dessecar o caruncho, ela vai retirar toda a umidade, então trazendo o caruncho à morte. E por isso, em alguns fatores, elas poderiam acabar retirando a umidade da planta, da semente. Mas isso não ocorreu em nenhum dos experimentos, em nenhuma das culturas. Então, eles também avaliaram que a qualidade fisiológica da semente ela não teve interferência com relação ao uso da terra de atomácia, porém, na população de 60 insetos, eles observaram que essa população ela influenciou ali, ela reduziu um pouco a qualidade fisiológica das sementes. Então, isso foi observado nesse trabalho similar. Conclusão. Então, diante dos dados obtidos nesse estudo, conclui-se que o uso do produto à base de terra de atomácia no controle dessas pragas de armazenamento, num período de 30 dias, não afetou a qualidade fisiológica das sementes, né, tanto de feijão quanto de milho. Então, eu agradeço à Universidade Mater Dei por disponibilizar o laboratório para ser realizado esse trabalho, esse experimento. Agradeço a Amanda e o Joelson, que me forneceram as sementes que eles utilizaram, tanto eu ajudei eles, quanto eles me ajudaram nesse trabalho. Então, muito obrigado a esses meus dois amigos, meus dois colegas.
E agradeço também a minha orientadora, a professora Regiane, por todo o apoio até aqui durante esse experimento. Muito obrigado pela atenção de todos. O meu contato está logo abaixo para qualquer dúvida e eu estou disponível aqui para algumas dúvidas e algumas perguntas. Obrigado. Obrigada, Maicon. Parabéns pela sua apresentação. Comunico à banca, então, que a duração da apresentação do Maicon foi de 25 minutos. E nesse momento, então, eu convido a professora Mariana para realizar a sua arguição. Olá. Primeiramente, agradeço o convite. Muito bom fazer parte de uma banca onde a gente trabalha essas perdas, né, perdas de grãos, que a gente vê que isso nessa cadeia toda, nesse processo, isso é bastante importante. Maicon, parabéns pelo teu trabalho. Gostei muito da tua apresentação, achei que você foi muito bem. Você apresentou bem e com segurança, tá? Também gostei dos seus slides, estavam muito bem dispostos, e principalmente a questão das fotos, tá? Eu gosto muito de fotos, com os meus orientados eu estou sempre insistindo para colocar fotos também em apresentação, porque isso deixa mais dinâmico, chama mais atenção do pessoal que está assistindo e também faz com que a gente entenda melhor o que você está querendo passar. Então, parabéns, tá? Obrigado. Com relação às fotos, eu já vou comentar rapidinho aqui, ó. Eu senti falta de fotos no meu trabalho escrito, tá? Eu acho interessante colocar, depois você discute também com a tua orientadora. Porque assim, ó, às vezes uma pessoa leiga vai ler o teu trabalho e ela não... qual que é o caruncho, né? Qual que é o... E a pessoa fica naquela ânsia de querer saber como é que é o bichinho, sabe? Como é que é aquela praga. Certo. Então, eu acho importante que quando você citar cada um deles, que nem você fez lá no teu trabalho, você já inclui uma fotinha embaixo pra gente ver, esse daqui, eu conheço, ou eu não conheço, eu nunca vi, tá? Acho isso bem importante, tá? Quando a gente fala de perdas de grãos, até comentei aqui, né? Anotei aqui na minha agenda. A gente vê um grande problema com perdas, né? As perdas, elas acontecem em todo o processo. Então, é por isso que eu comentei da importância do teu trabalho. A gente vê já desde o campo, né? A hora que o agricultor está colhendo, já está tendo perdas. A hora que ele está carregando no caminhão para entregar na UBS, por exemplo, está tendo perdas. No processo de beneficiamento, a gente tem perdas. De armazenamento, que nem você comentou aqui, tem muitas perdas. Pode ter, né? Depois, quando existe um transporte, por exemplo, até o porto e assim por diante, a gente tem perdas, né? Então, é bastante interessante isso, porque a gente que está hoje falando tanto de fome, né? A gente observa que teriam vários setores que isso podia ser amenizado. Né? Então, parabéns pelo teu tema do teu trabalho. Obrigado. Vou comentar um pouquinho do que eu acho do teu trabalho que você precisa melhorar, tá? E depois eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Beleza. Com relação à tua introdução, eu acho que você tem que explorar só um pouquinho mais a terra de diatomácea, tá? Porque a gente vai lendo a tua introdução, você fala do geral, do panorama geral, e lá no finalzinho só você fala da terra de diatomácea. Então, que nem eu comentei contigo. O que é terra de diatomácea? Eu não sei, então eu quero saber um pouquinho mais. A gente fica com ânsia de saber, aquela curiosidade. Então, fala um pouquinho mais dela, tá? Como é que diz? Puxa mais, defende mais o teu peixe. Vende mais o teu peixe ali na introdução com relação à terra de diatomácea, tá? Isso. Fala um pouquinho mais dela. Aqui na revisão a questão de pragas, ok. O teu tópico de qualidade de sementes ali na tua revisão, eu acho que como você fala muito em qualidade de sementes, né? O foco do teu trabalho foi avaliar a qualidade com relação às perdas dessas pragas e assim por diante, você tem que explorar mais também. Eu acho que ficou bastante vago, assim, tá? Dá uma focada maior na qualidade de sementes. Chegando lá no teu material e métodos, tuas avaliações, tem uma dúvida. Que critérios você usou para plântulas normais fortes, normais fracas, anormais? O que você utilizou de critério para você avaliar isso, tá? Antes de você responder, acho interessante você colocar lá no teu trabalho. Por exemplo, uma foto, não sei se você tem isso, né? Mas seria legal. Uma foto do que você usou como parâmetro de uma plântula normal, o que você usou como parâmetro de uma plântula, que é que eu vi, né? Normal forte, normal fraca, anormal, para a gente ter uma ideia do que você, né?
o que é uma plântula normal forte, né? Para você lá no seu trabalho, o que foi forte, o que foi fraca? Tá. Então, no caso, eu fiz a separação, a classificação delas de acordo com o desenvolvimento, né? Vamos falar de uma forma mais grosseira, o tamanho ali de cada uma. Mas a questão do desenvolvimento, por exemplo, nas plântulas normais fortes, ela tem como é que eu posso explicar? Uma ramificação, talvez ali, mais forte, tem mais do que uma, se eu não me engano, ela já tem, acho que ela tem aquela, agora não sei explicar o nome, não lembro o nome agora, me fugiu da cabeça. As estruturas essenciais, tu quer dizer? A estrutura, a estrutura dela. Uma raiz mais desenvolvida. Daí nas plântulas normais fracas, ela já vai ter se desenvolvido até um certo ponto, mas ela não é tão forte, já propriamente dito, ela não é tão forte quanto as plântulas normais fortes, né? Que ela já tem um desenvolvimento bem maior, você percebe que é uma planta, um desenvolvimento ali bem mais estruturado, né? Uma germinação bem mais completa, vamos dizer assim. Nas plântulas anormais, ela começou a germinar e parou naquele ponto ali, então ela não se desenvolveu mais, né? Ela teve uma pré-germinação, digamos assim, ela começou a desenvolver e talvez pela questão da qualidade dela, ela não conseguiu completar o ciclo, vamos supor, de germinação, não conseguiu chegar ao ponto ideal de germinação para, assim, dar continuidade na produção, né? E as plântulas ali, as sementes não germinadas, né? A gente já sabe que então ela nem tem o potencial aí para germinar durante esse período. Tá, eu te pergunto isso pelo seguinte, quando a gente vai, seria até uma sugestão minha, seria interessante você ter no seu trabalho a porcentagem de germinação, né, de cada tratamento teu, a porcentagem geral, entende? Você tem esses dados especificados, ok, e você vai precisar deles para você fazer a porcentagem de germinação, por exemplo. Para a porcentagem de germinação, a gente usa apenas as plântulas normais do teu trabalho. Tá? As fracas e as fortes normais, no caso. Né? Isso, as fracas e as fortes normais, você vai jogar lá numa regrinha de 3 bem simples, e daí você já vai ter o total da tua germinação. Isso te dá um panorama mais, assim, certeiro, tá? Certeiro, okay. E também eu acho que um pouquinho mais fácil de quem está interpretando e lendo o teu trabalho já pegar ali, tá aqui, germinação tanto e tanto. Porque a gente fica naquela de, as plântulas normais fortes, as plântulas normais fracas, embaralha um pouco, tá? Sim. Então, são dados importantes, sim, você vai precisar deles para gerar a germinação total. É importante que você deixe no trabalho, ok? Mas eu acho bem legal você incluir a mais, então, esses dados de porcentagem de germinação geral, final. Eu até te passo depois no teu trabalho como é que faz o cálculozinho, que é bem simples, tá? Bem tranquilo. Utilizei uma imagem, digamos, eu peguei na internet uma imagem para fazer uma comparação, né? Claro que não fica, não é 100%, né, a comparação, mas eu utilizei algumas imagens de plântulas normais fortes, fracas, anormais ali, para mim ter uma base de como classificar elas, né? Para poder fazer essa separação. Então, de alguma forma, eu consegui fazer o melhor possível ali para fazer a separação bem certinha delas. Sim, e o legal é também ter o aprendizado, né? Porque isso te possibilitou, né? E não é fácil, né? Bem trabalhado. Não é muito fácil, né? A seleção, né? Então, realmente. E deu bastante trabalho pela quantidade de testes que foi realizado também. Então, só uma sugestão de você, né? Eu acho que vai ficar bem completinho o teu trabalho com essa finalização aqui da germinação. Beleza. Tá, uma dúvida minha. O que é feito para esse controle de praga hoje, né? Hoje, você comentou bastante do químico, né? Você comentou que o químico existe uma rapidez, né? Na utilização de aplicação e assim por diante, né? Como que isso é feito hoje? Qual que é a realidade que a gente encontra? É realmente só químico? A gente não tem empresas, né, unidades de beneficiamento de sementes, por exemplo, trabalhando com algo alternativo, tá? E se fosse trabalhar com a terra de atomácia, como que essa empresa ela procederia? Como que você auxiliaria essa empresa num processo metodológico da aplicação dessa terra de atomácia? Assim, a tua opinião com relação a isso e a realidade? Tá,
Eu não sei, prof, eu não me aprofundei nisso, no caso, na questão de pesquisar se tem algumas empresas que utilizam a terra de automácia no controle, vamos supor, de armazenamento, né? Acredito eu que a campo, a utilização a forma de controle utilizada hoje, sem dúvida nenhuma, é o controle químico, né? E nas unidades armazenadoras também. Se fosse utilizar essa terra de automácia, ela pode ser feita tanto um controle preventivo ali, se eu não me engano, eles falaram, eu li alguma coisa na questão da estrutura, utilizar, acho que 25 gramas de terra de automácia por metro quadrado, algo assim. E na questão das sementes, elas podem ser tratadas, né, como qualquer outro tratamento, através da utilização de uma máquina, né, de um mecanismo ali, você fazer o tratamento para que tenha uma mistura bem homogênea, tanto do produto e com relação às sementes, né, para que fiquem 100% homogênea a utilização desse produto no controle. Se eu não me engano, acredito que seja em torno de, acho que 5 quilos por tonelada de semente. É algo assim. Eu não lembro exatamente, eu lembro que eu li, mas eu não lembro exatamente a quantidade certa. Mas é praticamente isso, tem uma quantidade específica por tonelada de semente. Então, você vai fazer o tratamento ali, como qualquer outro tratamento que é feito, né, nas sementes, antes do armazenamento, né, como um controle preventivo. E também é feito o controle a limpeza das unidades armazenadoras, né, como eu falei agora, da utilização ali de 25 gramas por metro quadrado. Então, isso pode ser feito nos corredores, nas bodegas ali, né, como eu falei anteriormente. Então, acredito, pode ser que sim, que tem algumas empresas que utilizem desse método, mas vamos supor, assim, até onde chega o meu conhecimento, até onde eu sei, o método mais utilizado é o controle químico pela questão da facilidade, né? Não demanda de um período muito grande de tempo, não demanda de uma mão de obra muito, digamos, maior, uma quantidade maior de pessoas, né? Porque isso também demanda disso. Então, a utilização do produto químico se torna muito mais viável pela questão de facilidade, de agilidade de aplicação e de tudo ali na eficiência do controle dessas pragas, né? Então, resumindo, a gente realmente observa que o controle químico é mais utilizado, mas a terra de automácia também, né, ou outros controles alternativos, né, poderiam também, né, serem utilizados por exemplo, nessas armazenagens, né, e é uma pena que, às vezes, por conta da questão da logística, enfim, né, seja o que for, às vezes as empresas acabam não optando por isso. E é mais um ponto importante do teu trabalho também, Mike, eu acho que eu acho sempre importante ver essa pesquisa com controle alternativo, sabe? Certo. A gente tentar minimizar o químico, né? Não estou dizendo que você precise né, tirar o químico, pode tentar até controles né, de uma forma junto, assim, né? Então, eu acho bastante... O teu trabalho, ele acaba sendo mais interessante ainda por esse quesito aí, tá? Eu li em um outro trabalho que eu procurei lá, eles falaram também a questão que eles acreditam, né, numa retomada, então, da utilização da terra de automácia por ser um produto natural, por ser um produto que não é tóxico, né? Pensando tanto nessa questão do excesso de utilização, que vai criar resistência das pragas, né? Obviamente, todo mundo já sabe disso, vai acabar, o excesso do uso desses produtos vai acabar deixando resíduos nas sementes, né? Contaminando as sementes futuramente, e também pelo período que as pessoas que vão fazer a aplicação ficam expostas a esse produto, né? Então, num trabalho lá, eles abrangem todos esses pontos. Então, tudo isso, né, acaba influenciando na utilização desse produto, né? Como eu falei anteriormente ali, nos Estados Unidos é um produto que é considerado bem seguro, né, pela questão, vamos supor, da alimentação das pessoas. Ela não tem influência nenhuma, né? Simplesmente por ser um produto natural, né? O aplicador, né, e tudo mais. Isso, então tudo isso vai acabar influenciando. Uhum. Então, só para finalizar aqui, que eu acho que eu já devo ter extrapolado meu tempo, como de costume, o que você mudaria no seu trabalho hoje? Você vendo tudo que você fez, o que você faria de diferente? Eu acredito que poderia ser feito analisado, no caso, o experimento, ser feito por um maior período de tempo. Como eu analisei ali durante 30 dias, né, ficou em contato, então, tanto os carunchos, né, enquanto a terra de automácia ficou em contato com as sementes
pelo período de 30 dias. Nesse trabalho similar que eu citei, eles fizeram no período de 34 dias. Então, acredito que não dá muita interferência. Então, o que eu mudaria seria o período de tempo dessas análises. Talvez deixar por um período maior de tempo, consequentemente, o ataque das pragas, de alguma forma, iria influenciar na qualidade fisiológica das sementes, né? Eu acredito que eles iriam atacar a semente ali, afetando a qualidade fisiológica. E também pela questão da terra de atomácia, analisar num período maior de tempo, se ela não vai influenciar, né? Talvez, vamos supor, em 60 dias, dobrar o tempo. Nesses 60 dias, será que a terra de atomácia ela vai manter a eficiência ali de não afetar a qualidade fisiológica da semente? E será que ela vai controlar firmemente os carunchos, né, durante o armazenamento, vai evitar o ataque desses carunchos ali que vão afetar a qualidade das sementes? Então, tudo isso acredito que poderia ser mudado. Também aquela questão que você falou ali das plântulas ali, né, analisar com... Germinação. Isso, a germinação, né? Com alguns pontos, mas acredito que a questão do período de tempo do experimento poderia ser mudado, né? Fazendo por um período maior de tempo aí, para termos uma análise, até pela questão do tempo de vida dos carunchos, né? Então, eles têm um ciclo aí, se eu não me engano, o ciclo deles ali entre ovo, larva, pupa e adulto, acredito que é em torno de 30 dias, alguma coisa assim. E, se eu não me engano, o tempo de vida deles é de 120, 140 dias. Então, talvez nesse período, podendo fazer até mais, né? Até em 3, 4 meses aí, porque em muitos casos, vamos supor, nós não temos definido que todos os carunchos nasceram no mesmo dia e foram colocados ali no primeiro dia. Então, nesses 30 dias ali, eles realmente foram, digamos, chegaram à morte através do controle da terra de atomácia. Talvez alguns ali já tinham um bom período de vida e muitas vezes podem ter morrido por ter chegado ao final do período de vida deles, né? E não pelo controle. Então, acredito que no maior período de tempo a gente possa analisar até esses fatores, né? Interessante, já fica uma dica para o próximo trabalho, né? Então, da minha parte seria isso, Maico. Mais uma vez agradeço ao convite à banca, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelas considerações, prof. Obrigada, professora Mariana. Agradeço mais uma vez, então, pela sua disponibilidade, por todas as considerações que foram realizadas e que, com certeza, serão acatadas aí pelo acadêmico. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a professora Adriele para realizar suas contribuições. Bom dia, Maico. Bom dia, professora Regiane, professora Mariana, professor Francisco, pessoal que está em casa. Gostaria de, primeiramente, agradecer por terem me lembrado de mim para ser avaliadora aí do seu trabalho, Maico. Fiquei bem feliz. E te parabenizar. Você foi extremamente feliz, Maico. Obrigado. Por mais que tenha dado todos os percalços aí, não deu certo semana passada, era para ser hoje, viu? Então, parabéns, você foi bem feliz na tua apresentação, gostei bastante. Obrigado. Você falou de uma forma bem clara, bem confiante, né? Explicou todos os seus procedimentos, explicou os teus resultados, discutiu eles. Então, você foi bem feliz aí, tá? Gostei dos teus slides, né? Principalmente da questão das fotos, tá? Quando você mostra ali o caruncho formando as galerias lá nas sementes, eu acho que todas essas informações, elas engrandecem aí a tua apresentação, tá? Então, meus parabéns. E também te parabenizar pelo tema, né? Na verdade, na sequência aí dos trabalhos que vocês vêm realizando, é um assunto extremamente importante, né? E as vantagens da gente fazer esses testes, esses estudos em relação a métodos alternativos. Igual a professora Mariana falou, não é que a gente vai excluir o método químico. Não, sim, muito pelo contrário. A gente quer aliar isso para conseguir manter um período maior para o uso dos produtos químicos, né? Ou até usar eles de uma forma conjunta, né? Para potencializar o efeito. E até uma coisa que eu estava pensando agora ali no final do uso, né, em conjunto com um produto químico. Será que seria viável, na tua opinião? Porque não sei se tem algum estudo, seria
possível, até tipo para potencializar o efeito da terra? Talvez sim, na questão de que assim, vamos supor, talvez o uso do produto químico na questão do controle dos carunchos ali, talvez seja mais eficaz. Que nem eu comentei antes, o uso da terra de atomácia, talvez ele demande, por ser um produto natural, um produto que não é tóxico, mas a função dele é retirar a umidade do caruncho, mas talvez demande de um maior período de tempo para que a eficiência dele seja concretizada, vamos supor assim. Já a utilização do produto químico, ele talvez seja mais severo nessa utilização. Então, talvez o conjunto deles, o produto químico vamos supor assim, vai ser destinado basicamente para o controle dos carunchos, e a terra de atomácia também vai ajudar ali no controle, porém ela vai ser uma forma de proteção das sementes, né, contra a contaminação e também contra o ataque desses carunchos. Então, pode ser, sim, que numa junção desses dois produtos, né, tenha uma eficiência talvez muito maior aí no controle e na questão de manter a qualidade fisiológica das sementes, né, a qualidade num todo, vamos supor assim, durante o maior período de tempo também, né? Sim, bem isso. Que eu estava pensando que a terra ela vai prolongar esse efeito, né? O produto químico ele agiria de uma forma mais momentânea e mais rápida no início. A terra de atomácia conseguiria fazer ela faria a função de proteção das sementes, né, por um maior período de tempo ali, na condução também, com a função de controlar os carunchos, e a utilização do produto químico de uma forma mais momentânea, mas bem mais severa na questão do controle. Show de bola! Bom, Maico, várias das questões que eu tinha aqui para te perguntar, a professora Mariana acabou comentando, mas essa questão aí das plantas normais, fortes e fracas, ia ser a primeira pergunta aqui, porque está já no teu resumo, e aí quando eu li, eu falei, tá, peraí, né? Que eu conhecia plantas normais e anormais só, tá? Então, deixar isso bem especificado lá no teu trabalho, e aí fica mais certinho da pessoa ler e já entender, tá? Tô voltando aqui, peraí. Bom, tua parte escrita de introdução e referencial, eu gostei bastante, tá? A escrita, ela é uma escrita bem limpa, bem fácil de entender. Eu tenho algumas considerações em relação ao do referencial, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu senti, assim, tem bastante informação, tá show, só que, assim, às vezes falta, em algum parágrafo, você fazer uma conexão com o parágrafo anterior. Porque, às vezes, você só larga a ideia, né, e fica ali. Daí já muda o assunto, entendeu? Falta essa conexão. Você tá falando do negócio, aí você já pula para o outro, tá? E isso eu senti falta também nos tópicos, tá? Quando você tá terminando, por exemplo, um assunto das formas de limpeza, né? Já entra introduzindo o assunto que você vai discutir no próximo tópico, né? Ou dando a entender que vai ter sequência a situação, tá? Porque senão parece que cada tópico ele insere ali e acabou, entendeu? Então, eu senti necessidade disso. E aí, realmente, lá no tópico de qualidade fisiológica, eu acho que você poderia explorar um pouquinho mais, tá? Colocar mais informações, porque ele tá bem enxuto ali, bem... dá para colocar mais algumas coisas, tá? E a pergunta que eu ia fazer aqui da questão de controle, né? Que vocês acabaram discutindo bastante já, então vamos pular, né? E aí eu te pergunto, Maico, o que seria uma semente de boa qualidade? Uma semente de boa qualidade? Uma semente que tenha uma porcentagem, vamos supor assim, como eu citei lá na questão das qualidades lá mais específicas da semente. Então, uma semente que tem uma qualidade fisiológica boa, né, que vai ter um desenvolvimento bom. Ela precisa de uma porcentagem da qualidade física alta, que vai permitir que ela seja uma planta bem estruturada, uma qualidade sanitária ali boa, que ela está relacionada, então, com a contaminação e a infestação dos carunchos. Então, quando são... entre aspas, banidos esses dois fatores, né, da contaminação e do ataque, então ela vai ter uma qualidade sanitária boa, isso vai agregar, então, na qualidade geral da semente.
a qualidade genética dela, né, a pureza genética, então, que permite que tenha um crescimento uniforme, um desenvolvimento um desenvolvimento considerável bom para o produtor, né, que todo mundo espera. Então, tudo isso, uma junção disso, ela vai ser uma semente de boa qualidade. Então, vamos supor, vai ter uma semente lá que tem uma qualidade genética boa, vai ter uma qualidade física boa, mas a qualidade sanitária dela deixa um pouco a desejar. Então, ela não vai ser uma semente de extrema qualidade, né? Porque vai ter algum ponto ali nela que vai reduzir essa qualidade geral dela. Então, eu acredito que a junção de todas essas qualidades ali, física, genética, sanitária, né? Podem, sim, consideravelmente vão aumentar a qualidade da semente de forma geral. E tudo isso vai influenciar numa maior produtividade, vai aumentar a eficiência, digamos, na colheita ali, devido à uniformidade de crescimento, né? Então, acredito que seria isso. Show de bola. Então, a soma de todos os atributos fisiológicos, genéticos, sanitários, isso aí. Isso, e aí eu te pergunto, o que seria somente a qualidade fisiológica? Como que você define, desculpa, quais são os parâmetros da qualidade fisiológica? Porque o teu título é qualidade fisiológica de sementes. Você avaliou o que no teu trabalho? A qualidade fisiológica das sementes. Não, sim, mas eu quero dizer o que você avaliou? Germinação, vigor? Sim, não, o vigor a longevidade. gente não avaliou. Avaliamos, então, o peso de 1.000 sementes, né, para cada tratamento das duas culturas. Foi avaliado a taxa de umidade das sementes também, de cada tratamento, e a qualidade fisiológica. Não lembro se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu ver. A germinação, né, que você avaliou a germinação, no caso, né? Normais e normais. Tá. Então, eu perguntei isso porque, assim, eu não sei se a qualidade fisiológica, ela se resume a esse teste de germinação, entende? Sim. Porque existiriam os testes de vigor, né, tetrazóleo, não sei se enquadra nesse tipo, até a professora Mariana ou a professora Regiane Nós comentamos até com a prof. Regiane sobre o teste de vigor, né, que poderia ser feito. Mas durante o desenvolvimento do nosso trabalho ali, né, nos experimentos, eu tive que refazer alguns, porque o primeiro teste dos milho, por exemplo, eu esqueci de identificar eles. Então, depois, eu tive que refazer tudo de novo. Você estava lá no dia. Depois, eu tive que refazer tudo de novo. Aí, até um dia, a prof foi lá dar uma olhada para mim, porque eu não conseguia sair do trabalho. Ela foi lá avaliar, tinha mofado alguns lá, eu tive que fazer tudo de novo. Então, por uma questão de tempo, a gente, digamos assim, decidiu de não fazer, né? Porque não ia dar tempo. Mas, sim, seria um teste bem relevante, né? O teste de vigor das sementes. Que iria agregar na questão de como é que eu posso dizer? Encorpar o teu trabalho. Informações, né, destinados aí, então, à qualidade fisiológica das sementes. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta porque quando eu li o título, eu achei que você iria avaliar todos esses parâmetros. Então, eu só fiz essa reflexão, você conversa com a sua orientadora, mas assim, talvez não seria de você mudar e colocar lá avaliação ou efeito não, como é que é? Germinação das sementes de milho e feijão, né, sobre o efeito da terra de diatomácea, tá? Mas fica a reflexão, tá? Sim. Porque quando você lê e você fala de qualidade fisiológica, parece que você avalia todos os parâmetros, entendeu? E a qualidade fisiológica, ela é mais complexa, ela não é somente o teste de germinação em si, tá? Sim. Só por isso que eu fiz essa pergunta. Tanto na apresentação quanto no trabalho, até tinha o tópico de vigor das sementes. Eu tive que tirar porque não deu tempo da gente fazer esse teste, né? Não deu tempo de avaliar isso. Então, eu tive que retirar até dos slides, tinha já pronto. Então, não, tranquilo. É só por isso que eu perguntei para você pensar sobre isso, tá? No teu material e métodos, Maico, tem algumas coisas que eu senti falta aqui que você tem que escrever, tá? Eu vou falar meio por cima, assim, porque já tá dando meu tempo aqui. Eu conheço esse experimento, né? Então, assim, é uma sequência do que a Amanda fez, né? Ou isso, da Amanda e do Joelson. Da Amanda e o Joelson, né? A Amanda, no caso, fez lá a avaliação ela utilizou o milho e o Joelson utilizou o feijão. E eu peguei as sementes dos dois e fiz esse... Desculpa.
Então, faltou essa parte você colocar no teu trabalho, porque você só chega ali, ó, coloca as doses, as diferentes, os níveis de infestação, e aí você já começa a falar sobre o teste de germinação, sobre o teste disso e o teste daquilo. Você tem que escrever, ó, pro milho foi feito assim, assim, assado, foi colocado num recipiente de vidro, as sementes, juntamente com as doses de teradiatomácea, foi colocado o voalzinho por cima, fechado, deixado quanto tempo? 30 dias? Acho que você não coloca essa informação, né? Eu coloquei que ficou pelo período de 30 dias, meio que no final do... Se eu não me engano, tá, então eu passei batido, mas enfim, escreve essa sequência que aí a pessoa que vai ler, ela vai entender melhor. Eu entendi certinho porque eu já vi os outros trabalhos, tá? Mas senão a pessoa pode ficar bem perdida. No caso de citar o trabalho tanto da Amanda quanto do Joelson, citar ali como que foi realizada essa primeira parte, no caso, meio que isso. Eu não sei se cita o trabalho, mas a metodologia descreve, ó, foram colocados as sementes necessárias, tá? E aí você coloca aquela tabela que você avaliou a umidade, peso de 1000 sementes, mas você não fala, eu entendi, depois que eu li, porque você apresenta isso lá no final. Você avaliou antes de começar o experimento e depois, né? Isso, o delineamento experimental, lá você diz? Lá na tua metodologia, você colocou aquela tabelinha de umidade, plantas normais, então você fez todos esses testes antes de entrar em contato com a teradiatomácea, isso? Isso. Tá, então descreve, eu entendi isso, tá? Porque eu falei, ele colocou ali, deve ser porque depois ele vai comparar, né? Então, escreve isso aí que foi feito antes e depois avaliado, tá? Para fazer essa comparação. Para não ficar... quem lê, né, não ficar perdido. Sim, tá. Então, eu coloquei aqui, depois você dá uma olhadinha e tal, nos comentários. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui, mas acho que não, tá? É tudo questão de metodologia mesmo. E daí lá na tua conclusão, né, que você coloca lá que não afeta a qualidade fisiológica. Então, reflete ali no que a gente comentou da questão do vigor e germinação, né? Você só avaliou a germinação, enfim, né? Coloca lá que conclui que não afetou a germinação. Igual eu falei, o trabalho estava pronto, daí a única coisa que eu fiz foi retirar o tópico do vigor. Já estava tranquilo. Como diz, já estava nos últimos minutos do segundo tempo. Agora, para finalizar, Michael, eu quero que você me fale qual que é a sua percepção do seu TFG, né? De todo esse processo desde o TFG1, o que você achou da experiência e o que você mais teve dificuldade? Escolher um tema, executar os trabalhos, a parte técnica, cuidar dos carunchos, se ajudou, avaliar os experimentos, discutir, escrever o trabalho, qual que é a tua percepção no TFG? Olha, no geral, tudo é trabalhoso, né? Mas, assim, na questão lá do pré-projeto, acredito que foi mais tranquilo, né? Porque ali a gente estava... somente, digamos assim, organizando o trabalho, tudo que seria feito, né? E então foi mais tranquilo. A partir do momento que a gente começou a fazer os experimentos ali, desde a criação dos carunchos, né? Até tentei fazer, mas como a prof até citou lá, o Joelson fez tudo sozinho, eu comecei a fazer, deu tudo errado. A Amanda acho que tentou fazer também, não deu certo. Então o Joelson conseguiu concretizar isso, né? Ajudando todo mundo ali. Então é uma questão bem difícil, porque muitas vezes você não consegue dar conta de tudo. A questão de escrever, também acabei perdendo arquivo. Lá do final do pré-projeto, a última versão que era para mandar para o professor Francisco, eu acabei perdendo, mandei uma que estava sem corrigir. Depois a gente teve que fazer meio que quase tudo do zero de novo. A professora Regiane sempre ali junto comigo para a gente conseguir construir novamente, né, meio que do zero todo esse trabalho. Então, assim, a questão do experimento lá, praticamente todos os dias a gente estava indo, então, ajudar lá a Amanda, né, a fazer a contagem dos insetos, a avaliação dela lá. Depois, para mim, fazer os testes de germinação, bem trabalhoso, na questão de pesar a água cada vez ali, né, de acordo com o peso do substrato seco, fazer a organização das sementes ali de forma bem
bem uniforme, então muitas vezes acabava, na hora de você enrolar os papéis ali, acabava juntando as sementes, alguns eu tive que tirar, até mesmo pela questão de repetir o trabalho ali 2, 3 vezes, né, por dar errado. Então, assim, foi trabalhoso, mas foi satisfatório, né, porque eu acredito que agora a gente chegou aqui, chegou onde a gente queria, concluímos o trabalho aí sendo feliz, né, no final disso. Então, eu estou feliz e acredito que foi bem produtivo e bem relevante na questão do meu conhecimento e até mesmo da prof ali ter me ajudado bastante, né. Isso aí, Marcos. O que importa é no final você ver o resultado, né? Colher os frutos, né? Nada na vida Às vezes fácil. até eu desacreditava, né? E quando a gente sofre, no final parece que o caminho foi mais vitorioso no final, né? Então, meus parabéns novamente, Michael. Você é um cara que evoluiu bastante aí ao longo da faculdade. E parabéns pelo teu trabalho, beleza? Obrigado. Da minha parte era isso. Depois eu te envio o arquivo. Beleza. Com as correções. E eu passo a palavra para a professora Regiane. Obrigada, professora Adriele. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pelas suas observações, que foram bem importantes, principalmente em relação à questão da fisiologia, né, como você falou, acredito que é bem relevante. No início a gente queria fazer várias coisas, fazer vigor, o teste de tetrazóleo, condutividade elétrica, né, mas por falta de materiais, de equipamentos, no caso da condutividade e do tetrazóleo. O vigor também, o que atrapalhou foi que a faculdade, nos finais de semana, fica fechada, então muitas das avaliações de vigor, que é feita antes da avaliação da germinação, caía no final de semana, né, então, por isso a gente decidiu só fazer, e fazer bem feito um deles, né, mas a tua observação foi bem válida, né, porque, na verdade, a fisiologia, ela abrange outras variáveis, né, que a gente poderia ter avaliado. Michael, antes da gente finalizar a sua nota, que a gente vai sair, né, dessa sala para finalizar, eu quero te parabenizar. Independente da tua nota, eu quero dizer assim, que foi um prazer imenso trabalhar contigo, e a minha satisfação está em ver a tua evolução. Né? Você, em muitos momentos, você pensou em desistir, você teve vários obstáculos, vários, né? E você respirou fundo, tirou a energia lá do calcanhar, né? E terminou, você está aqui hoje, né? Então, isso acho que o teu TFG serviu para dizer assim, ó, você é capaz, né? Só não pode desistir né, e ter essa garra que você teve, tá? Então, foi um prazer imenso trabalhar contigo. Depois eu vou te passar a palavra, mas eu peço que você permaneça, então, aqui, que nós vamos retirar para finalizar a sua nota, tá? Beleza.
Olá. Oi. Então, o veredito final é que você foi aprovado com uma média de 8,8. Parabéns. E eu até agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter te orientado, foi um grande prazer mesmo. E então eu te passo a palavra caso você queira fazer alguma consideração. Quero agradecer, então, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar hoje aqui apresentando esse trabalho, por ter conseguido chegar até aqui, né, como você falou, com todos os obstáculos que passei. Quero agradecer aos meus pais, né, a minha família, no geral, por sempre me apoiar, do começo ao final da faculdade, desse trabalho. Quero agradecer você por sempre estar do meu lado, sempre me incentivando, sempre ali persistindo para que eu não desistisse. Foi uma das pessoas principais, né, durante a realização desse trabalho. Quero agradecer a professora Mariana, a professora Adriele, né, mais uma vez, por terem aceitado o convite. São duas pessoas que também me ajudaram no desenvolvimento desse trabalho. A professora Adriele, algumas vezes eu me encontrava com ela no laboratório, eu tirava algumas dúvidas. No pré-projeto, a professora Mariana me auxiliou ali na questão do desenvolvimento, digamos, dos testes de germinação, né? Ela me mostrou os caminhos. Então, muito obrigado. Agradecer ao professor Chico também, né? O responsável por essa transmissão. E agradecer ao professor Bedin, que muitas vezes vinha para a faculdade só para abrir o laboratório para mim, 8 horas da manhã. Então, muito obrigado. Ótimo, bacana. Então, eu encerro.